Olá, papais e mamães. Vocês já pararam para pensar o que é importante para o futuro das nossas crianças? Estudar, se apropriar dos conteúdos, claro, vai fazer muita diferença no futuro. Porém, existem alguns conhecimentos que nem sempre geram notas, mas que são importantes para toda a vida. São as habilidades socioemocionais. Você sabe quais são elas? Fica aqui com a gente para conferir algumas e aprender como você pode ajudar no desenvolvimento delas. Então, o que são essas habilidades socioemocionais? Pensem como uma caixinha de ferramentas. São recursos que a gente vai usar ao longo de toda a nossa vida, no mundo do trabalho, nos relacionamentos, nas amizades. São aquelas habilidades que são indispensáveis para a tomada de decisão, para fazer boas escolhas, às vezes para dizer um não. Vamos conhecer algumas delas. A inteligência emocional é aquela habilidade que é importante para a gente reconhecer o que está sentindo, saber nomear corretamente e lidar com a emoção. Por exemplo, quando a criança perde um jogo, ela pode sentir frustração. Ela precisa entender o que ela está sentindo e comunicar para a gente: olha, eu estou triste, eu estou chateada porque eu perdi o jogo. Dessa forma, nós conseguimos ajudá-la a lidar com esse tipo de sentimento. E às vezes, as crianças ou os adolescentes conseguem até identificar onde eles estão sentindo. Por exemplo, eu estou com raiva e estou sentindo no meu estômago, ou eu estou com medo e as minhas mãos estão tremendo. Eu estou muito feliz e o meu coração está batendo mais rápido. Saber identificar também as consequências das emoções no nosso corpo faz parte dessa habilidade. A empatia, eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa habilidade. É aquela que nos permite nos colocarmos no lugar do outro. Isso ajuda nas nossas relações pessoais, ajuda no trabalho, ajuda naquele momento em que o nosso amigo chega diferente, a gente pergunta: tá tudo bem com você? Você precisa da minha ajuda? Isso faz com que os espaços se tornem seguros para todo mundo. Também permite que a gente consiga entender um ponto de vista diferente do nosso. A resolução de conflitos é a habilidade que permite que a gente consiga encontrar soluções pacíficas para os problemas, desde dividir um brinquedo até construir combinados e regras para casa. Autogestão é uma habilidade muito importante que permite que a gente controle os nossos impulsos, que sejamos organizados e que tenhamos persistência para chegar até o final das tarefas. É conseguir esperar a sua vez numa fila ou a sua vez para falar e não desanimar diante de qualquer dificuldade que surja durante a resolução de uma situação. Muitas vezes, quando nós estamos no dia a dia diante de um problema, a gente pensa assim: ah, esse problema é difícil de ser resolvido. Mas mesmo assim, a gente tenta e chega no final dele. Quando a autogestão não está muito bem desenvolvida e um problema que parece ser muito difícil é posto na nossa frente, nós desistimos. E a tomada de decisão responsável. Ela permite que a gente faça as melhores escolhas para a gente e para os outros, pensando antes de agir e avaliando as consequências de cada uma das nossas decisões, desde comer algo saudável até não participar de uma fofoca. Vocês percebem como elas estão presentes na nossa vida ao longo de toda ela, na verdade, desde quando somos crianças até a nossa velhice? E eu separei 5 palavras-chave para ajudar a gente a entender melhor essas habilidades e não nos esquecermos de nenhuma delas. Entender emoções, se colocar no lugar do outro, resolver problemas juntos, se controlar e se organizar e escolher com cuidado. Maravilha! Mas como é que a gente resolve isso em casa, no dia a dia? É mais fácil do que parece. Diferente das atividades escolares, as famílias podem auxiliar no desenvolvimento das habilidades socioemocionais das crianças em pequenas ações do cotidiano. Vamos conhecer algumas delas. Manter conversas abertas sobre os sentimentos. Como assim? Vou te dar um exemplo. Ao invés de perguntar para a criança o que aconteceu, essa pergunta vai estimular a criança a apenas narrar um fato. Você poderia perguntar assim: como você se sentiu quando isso aconteceu? Essa pergunta vai fazer com que a criança precise elaborar aquilo que ela sentiu no momento e relate para você. Dessa forma, é possível ajudar a criança ou o jovem a nomear corretamente aquele sentimento. Muito cuidado nesse momento. Você precisa validar aquilo que seu filho está te contando. Então, nada de fazer um comentário do tipo: ah, isso é bobagem, vai passar. Naquele momento, isso é um problema importante. E ela precisa aprender a nomear aquilo corretamente, entender quais são as consequências que aquilo traz para a vida dela, e aí sim
processar como lidar com aquilo. Leitura e discussões. Leiam juntos histórias infantis, histórias juvenis, e durante a história você pode perguntar para o seu filho: como você faria se estivesse no lugar do personagem? Ou o que você achou da atitude dele nesse momento? Essas perguntas ajudam as crianças e os jovens a refletir sobre os sentimentos de uma forma segura, sem que eles se sintam o objeto de discussão. Quando eles falam sobre um personagem, eles conseguem fazer essa análise de fora da situação e aí vão construindo analogias para a própria vida nos momentos em que as tomadas de decisões forem necessárias. Jogos em famílias. Esse tipo de atividade é ótimo, porque propicia tempo de qualidade, e a gente já falou sobre esse assunto aqui no canal. Não é muito bem a duração desse tempo, mas é a qualidade, é o quanto a gente se dedica a estar em contato com o outro. Permite que as crianças e os jovens se apropriem das regras e construam esses princípios e valores. Criem e testem estratégias. E lidem com a vitória e principalmente com a derrota, com as frustrações que muitas vezes a gente vai se deparar no dia a dia. Isso fará com que eles desenvolvam a própria resiliência. E será importante no momento em que o amigo abordar com uma proposta inadequada, para que o seu filho diga não. Tarefas domésticas com responsabilidade. Envolver os nossos filhos nas tarefas domésticas que são adequadas para as idades permitem que eles desenvolvam a colaboração, ensina sobre responsabilidade e ajuda no desenvolvimento da autogestão. Tarefas domésticas podem ser desde guardar um brinquedo até dobrar as próprias roupas. E para adolescentes mais velhos, com mais autonomia, podemos desafiá-los a preparar o jantar com a supervisão dos adultos. Lidar com os erros e as frustrações. Nesse momento você pode perguntar para o seu filho: e como nós podemos fazer diferente da próxima vez? O que aprendemos com isso? Acolha a frustração. Diga a ele: perder é chato, não conseguir o que a gente quer é triste. Respira e vamos tentar de novo. São ações e momentos que acontecem às vezes sem planejamento na vida das famílias. E é a atitude dos adultos nesses momentos que pode colaborar com a formação socioemocional dos filhos. E conte com a escola como sua grande parceira nesse processo. As atividades na escola sempre são intencionais e planejadas pelos professores. Então aproveite momentos de encontro para perguntar para os professores como eles estão trabalhando as habilidades, como eles estão fazendo para que as crianças se desenvolvam no sentido socioemocional. O diálogo é fundamental entre a escola e a família para facilitar esse trabalho. Participe das atividades promovidas pela escola com esse tema, como palestras e workshops. E reforce: se você sabe o que a escola está trabalhando com os seus filhos, faça o mesmo em casa. Essa parceria, escola e família, sempre será um sucesso. E talvez o ponto mais crucial de todos dessa nossa conversa de hoje: seja um modelo. Não adianta tentar ensinar seu filho a esperar a vez na fila se, enquanto você está junto, está reclamando o tempo todo, dizendo que não queria estar ali. Esse modelo vai ensinar exatamente o contrário daquilo que você espera. A forma como nós lidamos com o estresse, como resolvemos um conflito, como expressamos as nossas emoções, estão o tempo todo sendo acompanhadas pelos filhos. E aí, nesse caso, não adianta falar sobre empatia se nós não formos empáticos. Chegamos ao fim do assunto de hoje. Vimos que não é suficiente desenvolver apenas os conteúdos acadêmicos para o sucesso na vida das crianças, e que desenvolver habilidades como inteligência emocional, empatia, é fundamental para que eles tenham uma vida adulta feliz e se sintam capazes de enfrentar os desafios da atualidade, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E também vimos que para ajudar os nossos filhos, precisamos apenas das atividades cotidianas do dia a dia, como uma brincadeira, um jogo, uma leitura ou até mesmo uma conversa. E agora eu quero saber de você. Como é que você está fazendo isso em casa? Participe aqui, deixe nos comentários e ajude a nossa comunidade. Dessa forma, outros pais também podem se beneficiar dessas informações. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando por aqui. Obrigado por me acompanhar e até a próxima.